Bom dia, gente boa, tudo bom? Eu tô aqui, domingo de manhã, olhando aqui pela janela aqui na minha varanda e vendo ali o sol batendo nas árvores, e aí me lembrei de uma coisa que um aluno perguntou uma vez, que é muito fácil de entender isso, né? É comum isso acontecer, e ele veio perguntar como é que a planta consegue se alimentar de luz. Bom, vamos lá. A planta não se alimenta de luz, né? A gente tem essa tendência a pensar dessa forma porque quando fala que a planta ela é um autótrofo, ou seja, ela produz o seu próprio alimento, diferente de nós, animais somos heterótrofos, a gente precisa buscar o alimento, a gente precisa ir atrás dessa fonte, e a planta não. Aí fala, basta a planta pegar luz, pegar sol, que ela vai se alimentar. Mas aí é que está, ela não está se alimentando da luz, a luz é essencial para ela. Mas a luz, na verdade, o que ela é então? A luz é uma fonte de energia para que essa planta consiga montar, construir o seu próprio alimento, que é o mesmo que a gente precisa. Eu estou me referindo em níveis de nutriente, né? Eu estou falando em relação a principalmente carboidrato, a glicose, né? E outros orgânicos aí, né? Não estou falando que o alimento da planta é igual a gente, é o mesmo que o nosso, tipo arroz, feijão, não, nada disso. Eu estou falando em relação a nutrientes. Então, essa planta, na verdade, ela vai utilizar essa luz como fonte de energia. E aí, como eu sempre gosto de fazer, né, eu vou fazer uma analogia aqui, para que a gente entenda. A planta, ela não se alimenta de luz. Ela vai se alimentar de quê? Ela vai se alimentar, por exemplo, da glicose. E como é que ela obtém essa glicose utilizando a luz? Bom, a planta, né, ela tem todo um esquema bioquímico nas células dela, nas folhas principalmente, né, onde tem uma substância chamada clorofila, que quando a luz bate ali, ela excita os elétrons das moléculas de clorofila. Isso aí é como se ela capturasse essa energia, que os elétrons vão saltar de camadas, de níveis, isso quer dizer que ele ganhou energia, e aí ele vai acumular essa energia vai entrar num sistema ali dentro, onde ela vai ser utilizada para poder montar as moléculas, construir as moléculas de glicose, utilizando como matéria o quê? O CO2, né, o gás carbônico que ela vai pegar da atmosfera, e ela vai também absorver do solo água e nutrientes, água e minerais, né, são nutrientes. E aí, utilizando essa matéria, com a energia fornecida pela luz, ela vai e consegue construir a molécula de glicose. E aí tem aquela entre aspas, aquela perda, aquele descarte, que é o oxigênio que nós vamos utilizar, e a própria planta também, que lembrando, planta também respira oxigênio, e depois eu vou até fazer um videozinho sobre isso. A analogia que eu vou fazer é a seguinte: imagina você vai lá no mercado, você compra lá arroz e feijão, por exemplo. Você compra o arroz e feijão cru dentro da embalagem. Você chega em casa, vai abrir aquela embalagem, jogar aquele arroz e aquele feijão cru no prato e vai comer direto? Você não vai fazer isso. Você vai utilizar uma fonte de energia para tornar esses alimentos possíveis, né, da gente poder ingerir e digerir. Ou seja, a gente vai utilizar o fogo para cozinhar isso aí. Então é como se o fogo fosse a luz. A planta utilizou a luz como fonte de energia para poder converter o CO2, a água, principalmente, em glicose, aí ela está pronta para utilizar aquilo ali. Da mesma forma que a gente vai utilizar o fogo para poder converter o arroz e feijão da sua forma crua para a sua forma cozida, e aí assim a gente pode absorver, a gente pode ingerir aquilo ali. Entendido? Então planta não se alimenta de luz, assim como a gente também não se alimenta de fogo. Então a luz é uma fonte de energia para tornar possível a nutrição da planta. Assim como, no nosso caso, o fogo ele é uma fonte de energia para tornar possível a nossa nutrição a partir dos alimentos que a gente compra, no caso. Beleza? Até a próxima. Um abraço.